Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, nosso culto da família, culto de ensino da Palavra de Deus. É com alegria que nós estamos em sua casa nesse momento. Gostaria que você chamasse sua família, gostaria que você chamasse as pessoas que daqui a pouco estão lhe visitando hoje na sua casa, para que juntos sentássemos e ouvíssemos um pouco da Palavra de Deus. Muitos têm falado que o nosso culto ele começa já com uma palavra e tem apenas uma palavra como destaque, mas eu quero salientar, queridos, a importância nesse tempo de nós conhecermos a palavra do nosso Senhor. Por isso temos trabalhado no sentido de compreender coisas, estudar outras tantas. Para quê, querido? Para que sejamos um povo que tem o conhecimento daquele que é o autor de todas as coisas. Mas para conhecer alguém, eu preciso estar aprofundado naquilo que aquela pessoa, e isso eu estou falando como se nós estivéssemos conversando sobre uma pessoa carnal que a gente está olhando, e daí entraria num tema, queridos, que a gente ainda vai discutir, que é a questão da imagem, a questão de nós olharmos para o nosso Deus e vermos Ele como nosso Deus, vermos Ele como aquele que é supremo, como aquele que tem todo o direito de transformar ou de deixar estar as coisas como elas estão. E durante essa semana, e eu estou destacando nesse início de pregação para que fiquemos juntos, a gente falava no nosso devocional da importância de buscar a Deus de todo o nosso coração. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas todas. Não são apenas algumas, não são algumas áreas, não é só a minha área financeira, a minha área espiritual, a minha área de relacionamento, mas é o todo que vai sendo tomado por algo especial para que nós venhamos a crescer. E nesse dezembro, estamos começando dezembro nesse domingo, no sentido de começarmos as pregações do mês de dezembro, queremos nesse mês falar sobre algo muito sério, querido. Falar algo que tem mexido com todos nós esses últimos meses, que é a questão do tempo em que estamos vivendo. O tempo que estamos vivendo e toda essa questão que alguns dizem, a pandemia é algo existente. A pandemia não é algo existente, querido, ela está palpável aí. Nós podemos ver a cada dia dezenas e dezenas de pessoas do nosso próprio círculo sendo tocadas, sofrendo. A gente recebeu uma mensagem na quinta-feira de um rapaz da Brigada Militar que está com a doença e uma situação terrível na UTI e tendo que ser ajudado. Tudo isso, querido, nos leva a um tempo de meditar. Em que tempo estamos vivendo? E eu quero que você abra a Bíblia comigo, porque o que importa, na verdade, porque somos uma congregação, somos um grupo que crê fielmente na Palavra de Deus, que a Palavra de Deus ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus a homens quais foram escolhidos para que no seu tempo eles escrevessem e essa escrita deles, querido, perpetuasse durante anos por através do ensino e que em um determinado e um preciso tempo, homens eruditos, homens que tinham conhecimento, eles pegaram esses manuscritos, esses escritos, juntaram e fizeram hoje o que nós conhecemos como Bíblia. Conjunto de livros esses que a ciência como um todo lança os olhos sobre ela e diariamente pessoas tentam achar algum tipo de contradição nos textos. A que se pese que quando
a Bíblia ela é editada pela primeira vez no sentido de juntar tudo isso, um concílio, né, de homens que tinham entendimento, mas, querido, por mais que a compreensão humana quisesse fazer algo para que nós pudéssemos, ou melhor, alguém pudesse olhar e dizer assim, mas eles escreveram aquilo que se encaixava, aquele não existia nem computador na época, para eles conseguirem fazer algo tão forte no sentido de cada texto se amarrar no outro texto. E é incrível, queridos, que se você for ler a Bíblia, e aqui já fica uma dica, em nome de Jesus, nós vamos, no ano de 2021, nós vamos fazer um trabalho como ministério de lermos a Bíblia inteira durante um ano. Nós vamos lançar uma espécie de cronograma para nós lermos a Bíblia todos os dias. Vai ser algo para que, pelo menos, aquelas pessoas que quiserem, uma vez pelo menos, leiam toda a Bíblia. E como eu estou falando, querido, nesse mês de dezembro nós queremos falar sobre tempos que estamos vivendo. E para isso, querido, eu gostaria que você abrisse no livro de Mateus, capítulo 24, no início dessa pandemia, lá em março. Muitas pessoas, lendo esse texto, vieram perguntar, pastor, e aí? Pois então, demorou, mas a gente vai falar sobre esse assunto durante esses dias. Óbvio, queridos, que cabe aqui um ponto. Nós, como pastores, nós, como pessoas que temos trabalhado com a igreja, mas trabalhado com a igreja em todas as áreas da igreja, não vamos nos ater a pormenores. Por quê? Porque, queridos, como pastor, eu não posso me ater a um sentido. Por exemplo, pastor, como vai ser a tribulação? Aí, por exemplo, se você abrir agora aí na internet, você vai ver um irmão falando durante quase 300 pregações sobre esse único assunto. E, por ele ser um assunto de futuro, por ele ser um assunto que ainda vai acontecer, apesar que eu vou salientar algumas coisas aqui que vão nos dar uma compreensão sobre uma mudança de pensamento em relação a futuro, a presente e a passado, mas alguns eles se atêm só àquilo ali. Nós não podemos. Nós temos a pessoa que chega com necessidade na nossa igreja, nós temos a pessoa que chega pedindo aconselhamento para casal, temos crianças que estão com problema, em alguma dificuldade, nós auxiliamos a criança, o pai. Então, queridos, como pastor, às vezes, nós temos uma argumentação muito ampla, mas não significa isso que não temos a compreensão minuciosa sobre o assunto. Mas nós precisamos, de pouco a pouco, lançando uma visão ampla, para que cada um possa entrar numa visão mais minuciosa, a partir do quê? A partir de estudar a palavra. Falei demais, mas vamos lá. Mateus capítulo 24, para dar uma compreensão para você do que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus, ele tinha caminhado com os discípulos, ele tinha feito curas, ele tinha feito manifestações, ele tinha lançado pensamentos de transformação, de desconstrução de muita coisa e fazendo um novo, restaurando muitas coisas, preparando muitas coisas. E aqui no capítulo 24, ele já tinha falado aos seus discípulos que convinha que ele morresse, que ele padecesse e que ele viesse a ressuscitar no terceiro dia e que posteriormente ele voltaria e todas as coisas que eles tinham no seu coração como transformação necessária para aquele tempo. E aqui, queridos, nós precisamos compreender algo. O homem
naturalmente vive de momento. O que significa isso? Se eu estou em um relacionamento, eu sou um rapaz solteiro. Eu sou um rapaz solteiro. E eu conheço uma moça que me agrada. Amado, menos crentinho, tá? Não vou falar que daí você vai orar, eu não vou explicar sobre isso, tá? Segura a onda. E eu me agrado daquela moça, e aquela moça vem para o meu lado. E parece que se agradou de mim. E ali nós começamos a cultivar um relacionamento para que amanhã ou depois a gente decida algo mais sério. Então, o meu primeiro momento com aquela menina, por eu ter conhecido ela, eu vou chegar para os meus amigos mais íntimos, os meus amigos mais chegados, eu vou mandar uma mensagem para eles: galera, conheci uma pessoa que é demais, fecha com tudo aquilo que eu penso, a gente está super empolgado, ela é linda, é isso, é aquilo, e eu vivo naquela empolgação, e aquela menina isso, e aquela menina aquilo, e de manhã quando eu acordo, eu já acordo e estou ali escovando o dente, estou ali, daqui a pouco assim, tem que mandar um bom dia para ela, bom dia, e aí bota uns coraçõezinhos, e aquela empolgação, e aí vamos lá, e aí eu quero ver a moça todo dia. Aí um belo dia eu chego para ela e digo: olha, eu estou pensando em ter um relacionamento mais sério contigo. E ela fica chocada, e aí tá, vamos lá, vocês gostam desse tipo de coisa? Num lugar assim, público, eu puxo um anel de compromisso e digo para ela: você quer namorar comigo? E ela, é um outro momento. Entendeu, querido? O ser humano, ele vive de momento, porque depois que essa pessoa passar por todas as fases desse namoro, desse compromisso, desse noivado, não que eu esteja colocando uma escala aqui, ela vai chegar no casamento, e daí quando casar, eles vão começar a conviver junto. E aí, querido, aquelas dificuldades de uma pessoa vão aparecer de uma forma muito maior, e o momento vai mudar. Pastor, mas não é para mudar. Muda. Não adianta querer ser metido e achar que você é o crentinho, o principal crente do mundo. O Tonhão crentão, como diziam na minha época. Não, não é. Não é assim, querido. Vai haver discussões, vão haver coisas que não vão se acertar, porque os momentos são diferentes. E o ser humano, ele tem essa tendência de viver o momento apenas. Então, querido, quando o povo de Israel, ele sai do Egito e ele começa a caminhar, ele está feliz. Mas a primeira adversidade que eles têm, que é a falta de água, a qual aquela Moisés chega e senta o cajado na rocha, que o Senhor disse para ele bater na rocha, né? E verte a água da rocha, o povo se deslumbra. Uau, que Deus! Uhul, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Queridos, o ser humano, ele vive muito de empolgação, de momento. E aqui eu quero fazer toda essa introdução para dizer que eles estavam vivendo um momento da compreensão daquilo tudo que Jesus tinha dito. Convém que eu morra, convém que eu ressuscite, convém que eu venha novamente, para que venha acontecer tudo aquilo que já foi predito pelos profetas, de que nós viveríamos um tempo de paz, alegria e justiça. Esse tempo de paz, alegria e justiça, querido, nunca foi visto na conjunção humana e não será visto. Se você não entende isso, olha todos os cultos que eu preguei nos últimos dias, falando sobre natureza humana. A natureza humana não nos deixa viver na plenitude daquilo que é o fruto do Espírito. Pastor, mas e aí que nós trabalhamos e nós nos esforçamos para que o Espírito Santo frutifique em nós, para que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Para quê, queridos? Porque no final de tudo isso,
É só uma pincelada isso aqui, a gente vai falar melhor sobre isso. Vai haver um julgamento de todas as coisas. Ai, pastor, mas isso é o problema da raça humana, achar que tudo tem que ser meritório, tudo tem que ser porque tu fez isso, tu fez aquilo, mas e a graça do Senhor? Queridos, é aí que entra a graça do Senhor. Compreender que, mediante a tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele tem feito por nós, tudo aquilo que o Espírito Santo tem desempenhado na nossa vida, nós temos que ser gratos. E a gratidão, ela entra num parâmetro que às vezes nós não entendemos, que é o quê? Que é a persistência nas coisas que estamos fazendo. Então, o capítulo de Mateus 24 diz assim, versículo 1. E Jesus saindo, partiu do templo e aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Ou qual será o sinal da tua vinda e do tempo do fim? E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Querido, isso é de grifar. Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Ele está falando sobre tempos do fim. Presta atenção. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que Jesus estava falando aqui? É sobre um outro assunto que a gente vai falar. Todo mundo quer saber muito sobre isso. Se vai vir alguém que vai se dizer o Cristo, mas vai enganar muitos, não está falando aqui, querido, de pastores. Não está falando aqui de pessoas que vão tentar enganar o povo no sentido assim de ter uma igreja. Entenda isso que eu estou falando. Por exemplo, assim, a gente viu um escândalo agora nos últimos dias, aí um pastor, que a filha dele teve uma situação lá e quase não sei quantos milhões lá foi desviado, não sei o quê. Ou aquele outro pastor que deve não sei quantos milhões para a Receita Federal, um grupo de pastores, né, que deve um valor para a Receita Federal. Não é sobre homens nesse sentido que está se falando, mas está se falando daquele que é o anticristo, o enganador. Um homem ou uma situação, ou toda uma situação que vai gerar sobre nós um erro. Isso capta isso, que isso vai ser importante no decorrer das nossas pregações nesse mês. E aí o texto diz assim, e é aqui que muita gente pega esse tempo que a gente está vivendo, porque está vivendo o momento da pandemia, que é encaixar aqui isso. Mas eu vou te salientar algumas coisas hoje, porque eu estou fazendo só um pegadão aqui, assim, uma grande, um resumão, vamos dizer assim. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerra, olhai para que não vos perturbeis. Porque, querido, isso é a história da humanidade. Ela sempre teve em rumores de guerra. E quando fala que esse rumor de guerra não é só a guerra de um país contra o outro, mas são ideologias de pensamento também. Queridos, essa questão, e eu só vou dar essa pincelada rápida sem entrar numa discussão, nós temos que abrir
a nossa mente para compreender essa discussão tão maluca que se faz no Brasil hoje de direita e esquerda. Porque se você for olhar o que é direita e esquerda no sentido político, não é isso que a gente está vivendo. Porque muitas pessoas que se chamam de direita e atacam coisas do tipo, querem implantar o comunismo no Brasil. Olha, eles são mais no sentido pejorativo, porque eles também não sabem o que significa comunismo, deixa para lá, não quero entrar no mérito de discutir ideologia aqui com você. Mas tem muita pessoa que se diz de direita, que tem um pensamento do comunismo lá de trás, opressor. Então, queridos, é uma coisa que a gente tem que repensar muito. Como eu falei desde o início dessa pregação, e como eu sempre falo, a centralização tem que ser de Cristo sobre nós, e aí nós vamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos compreender que as coisas elas não andam segundo o nosso momento, não é? Segundo a nossa expectativa. E aí a gente escuta um cara que concorda com uma linha de pensamento, corre todo mundo para lá. Aí outro cara fala outra linha de pensamento, todo mundo corre para lá. E aí corre para cá, e corre para trás, e corre para lá, e corre para cá. E não, mas o cara disse, não, mas é mesmo, o cara está certo. Aquilo que eu falei alguns cultos atrás, gente, mas olha só, esse cara que foi morto no Carrefour, o cara era um bandido, era isso, era aquilo outro. Querido, não, era um ser humano. Era um ser humano que estava, não me importa a situação que ele estava vivendo, não importa, querido. Nenhum ser humano tem que ser morto por asfixia na frente de um supermercado pelo único simples fato dele estar tendo uma discussão com uma pessoa que é da segurança, que é responsável por justiça. Não é assim que funcionam as coisas. Ah, pastor, mas o senhor nunca viveu uma coisa difícil. Queridos, não é uma questão de viver uma coisa difícil. É a questão que eu sempre olho daquele rapazinho que eu conto essa história para vocês, que o Antônio Carlos Costa sempre fala disso. Um rapazinho, a avó criou ele desde que ele nasceu, porque a mãe foi embora. E ele era um menino estudioso, um menino dedicado. E ela escutou o estampido de uma bala. E ela se desesperou, meu Deus, cadê o fulano? Ela diz que ela viu quando abriu a porta, e o neto tão amado dela, tão querido, tão precioso, estudioso, cai no meio da sala, morto. Por causa de uma guerra de traficantes e polícia. Queridos, o nosso Brasil, eu diria o nosso estado, eu diria o nosso município. Gente, você conhece Porto Xavier? Cidade linda, cidade querida, pessoas queridas. Gente, o tráfico tem tomado conta de um jeito terrível. Vamos aqui em Ijuí, que é uma cidade perto de nós aqui, o que tem sido a guerra das gangues. Mas por que isso? Aí nós entramos, nós entramos num problema sério. O que nos falta como nação é centralizar algo. Educação. Mas educação de qualidade, que mostre uma transformação para as pessoas. E aqui esse texto está dizendo isso. Cara, guerra sempre tem. Não foca nisso. Óbvio que vai falar mais coisas. E aí as pessoas têm a tendência de pegar e juntar tudo isso e dizer, está acontecendo isso agora, mas raciocina comigo se isso tudo já não tem acontecido. Mas nós temos que entender o tempo certo de algo. Olha só, versículo 7. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Pastor, é aqui que está o Covid. Calma. E terremotos, pastor, deu um terremoto agora. Calma. Em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Querido, grifa isso.
Grifa isso e me mostra aqui nesse momento em que eu estou vivendo, me destaque. Ah, pastor, mas existem nações que são perseguidas, os cristãos são perseguidos. Na China, por exemplo, os cristãos são perseguidos, não sei aonde, querido, não, mas aqui está falando de uma coisa global e única naquele momento. Se você for ler, você vai ver guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto em vários lugares. Tudo isso, querido, tem acontecido de uma escala abrangente cada vez mais. E se você for ler a história, por favor, eu gostaria de ter um pouco mais de compreensão, quero entender bastante sobre isso e tenho tentado fazer isso. Na época, querido, que os discípulos eles estavam pregando o evangelho, houve muito mais situações terríveis em relação a terremotos, em relação a guerras, a tudo isso. E nem por isso, quando o apóstolo João tem a revelação de Apocalipse, de forma alguma ele escreve de algum jeito que ele pudesse compreender, ou que se compreendesse quem estivesse lendo naquele momento, que seria aquele momento. Mas sim que seria um momento futuro, entendeu o momento? E é incrível, queridos, que daí, quando a gente lê com uma claridade maior, pela luz do Espírito Santo, a gente diz, opa, para um pouquinho, é verdade, olha esse destaque aqui desse texto. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Lembra que eu li lá que a gente tem que cuidar para não ser enganado pelo anticristo? Porque o anticristo ele vai vir de uma forma tal que ele vai fazer parecer que o cristão verdadeiro, aquele que está buscando o reino de Deus de uma forma verdadeira, ele não é de Deus. E se tu está vendo hoje o mundo, parece que existe uma tentativa hoje das igrejas deixarem o mundo entrar dentro delas. E aí eu não estou falando que esse é o momento, nós vamos ler aqui mais adiante algumas coisas que vão nos dar essa compreensão. As igrejas estão deixando as coisas entrar, tipo, agora qualquer igreja que tu vê, os caras querem colocar pensamentos de... como é que eu vou chamar isso assim? Como é que até esqueci o nome do camarada lá, aquele que faz lá, tipo coach. Lembrei. Porque nós temos que ter uma compreensão para a mente, um ensino para a mente. Não, nós temos que deixar a mente ser frutificada pelo Espírito Santo de Deus. E isso tem uma receita simples: oração, meditação da palavra, jejum, busca, comunhão, intercessão, adoração verdadeira. Então, queridos, quando eu estou lendo esse texto aqui, eu estou lendo para você que nós temos que cada dia mais nos preparar para um tempo futuro. Eu não creio que o Covid como um todo, e algumas pessoas vão dizer assim, pastor, está cada vez piorando mais. Sim, querido, eu entendo isso, mas eu entendo que é uma escala. O texto aqui vai mostrar para nós que a gente não sabe o dia, mas eu entendo que precisam haver manifestações ainda para nós compreendermos que esse é o tempo final. E aqui a continuação do texto, e você tem que entender que a forma que eu prego, na maioria das vezes, é de uma forma expositiva, por isso a gente vai lendo o texto, momento a momento. Porque eu poderia ler de uma forma genérica e revelar alguma coisa para você, mas eu entendo que, se nós lermos apoiado na Escritura, é aquilo que o Senhor deixou, e dessa forma nós temos um poder de compreensão maior por causa do Espírito Santo sobre nós, mediante aquilo que Ele deixou. Então, versículo 10, então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então
virá o fim. Queridos, aqui eu creio de uma forma muito séria que é necessário primeiro que haja uma manifestação, um avivamento verdadeiro, um avivamento jamais visto. E, querido, avivamento não são pequenos movimentos de poder que existiram. Existem alguns irmãos que se apoiam em algumas coisas que aconteceram com eles, e aí eu não quero falar sobre as grandes histórias de avivamentos, tanto porque eu não sou uma pessoa especializada nisso e li, eu acredito que apenas 1 ou 2 avivamentos. É necessário, então, eu ler mais ainda sobre esse assunto, sobre todos os avivamentos, mas existem alguns lugares que há uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo agrada-se de se manifestar no meio das pessoas e as pessoas tomam aquilo como um grande avivamento. Esse tempo aqui que está falando, querido, vai vir um poder de Deus tão forte sobre a igreja, um avivamento tão grande, que a palavra ela vai ser pregada de uma forma verdadeira, e eu creio, isso é Miguel Luciano falando, eu creio que vai haver uma manifestação poderosa de cura, de falarmos em línguas, e a interpretação de línguas será algo comum para nós, e pessoas de outras nacionalidades nos ouvindo e sendo feita, ó a doideira que eu estou hoje, olha a doideira. E a gente pregando em outra língua e as pessoas compreendendo, e nós mesmos compreendendo pela interpretação do Espírito Santo, como está escrito lá em 1 Coríntios, que melhor para edificar a igreja é quando um fala e há uma compreensão daquilo que está se falando. Mas se é uma operação poderosa de avivamento do Espírito Santo, eu creio que muitos vão falar e aquilo vai haver um manifestar grande de Deus sobre a vida deles. Entende? Glória a Deus sobre isso. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, isso nós vamos falar mais adiante, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mas orai para que nossa fuga não seja no inverno, nem no dia do sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então algum homem vos disser, eis o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que é possível, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que de mão vos tenho dito, portanto que vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois então, onde estiver o cadáver, ali se ajuntará as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua, e não haverá luz, e as estrelas cairão do céu, e poderes do céu serão abalados. E então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, então as tribos da terra se levantarão, e eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e eles ajuntarão seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. E agora aprendei a parábola da figueira. Quando se o ramo estiver ainda tenro, brotarem as folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às
portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e a hora nenhum homem sabe. Não, nem os anjos do céu, mas unicamente o nosso Pai. E incrível, querido, que isso aqui é um aparado, um resumão, dizendo assim, cara, vai haver todas essas coisas, você tem que ficar firme, você tem que ficar pertinente. E aqui eu quero ir para o lado do fim, porque nós vamos continuar falando sobre isso de uma forma mais esmiuçada no próximo culto. Eu quero ler essa parte aqui, porque essa parte aqui é o maior perigo que nós vivemos. Porque eu entendo que é esse momento aqui que nós estamos vivendo, é o momento atual. É um momento em que a igreja está vivendo. E quando eu falo igreja, eu falo como um todo. E eu falo até aquelas igrejas que se qualificam hoje como grandes ministérios, que as pessoas todas elas se levantam e vão para aquele ministério, porque esse ministério vai acontecer. Queridos, presta atenção em 2 pontos importantes. Primeiro ponto, ainda não é o tempo do fim. Verei tudo isso, mas ainda não é o tempo do fim. 2. Por causa de muitas coisas, o amor de muitos se esfriará. Então, são 2 cuidados que nós temos que ter. Nem de sermos tão a isso, nem a tão menos isso. Mas permanecer firme no quê? Na busca da oração. Por isso que nós temos insistido em transformar o nosso ministério numa casa de oração. E eu acho incrível que essa ideia ela tem vindo, e justamente no tempo que nós não podemos nos reunir com tanta eficiência no sentido de quantidade, o Senhor começa a ministrar cada vez mais. Parece que Ele está nos preparando para algo. Quem sabe, sabe. Quem entende, entende. Mas presta atenção aqui, para nós terminarmos aqui essa noite num pensamento. Olha o que diz o capítulo 24 e o versículo 37. E como foi nos dias de Noé. Querido, se você for ler lá em Gênesis, o tempo de Noé diz que a corrupção do gênero humano chegou a tal grau que Deus disse, consumirei toda a terra. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor falou a Noé, prepara uma arca, e entra tu e a tua família nesse lugar. Querido, se fôssemos fazer uma revelação agora, teríamos muita coisa para falar. É tempo de cuidar da nossa casa. É tempo de cuidar dos nossos. É tempo de crescer como família. É tempo de aparar as arestas como família. É tempo de se juntar, porque diz assim, e como foi nos tempos de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que antecede a vinda do Filho do Homem, será semelhante às coisas que aconteceram no tempo de Noé. E aí ele discrimina. Pois assim como nos dias anteriormente ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio. Queridos, o que está dizendo aqui? Eles estavam vivendo um momento da vida deles. Que eles estavam vivendo a natureza. Pastor, não dá para mim ir no culto, eu ando muito atarefado, eu ando muita coisa. Mas veja bem, pastor, o senhor tem dito que eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar dos meus estudos, eu tenho que cuidar do meu dinheiro, eu tenho que cuidar da minha coisa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Querido, mas não tem cuidado da coisa principal, que é o quê? Mateus 6,33, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pastor, o senhor quer dizer com isso que eu tenho que estar dentro da igreja para viver uma vida plena com Cristo? De forma alguma, mas sem comunhão você se torna um egoísta. Você se torna uma pessoa que está sempre vinculada só às suas coisas. E quando eu falo egoísmo, eu estou falando, querido, em você viver único e exclusivamente para você e para as tuas coisas.
Estou terminando. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Queridos, aqui eu quero só salientar algo. Aquilo de deixados para trás, isso não existe, querido. O que está falando aqui é de uma questão de disposição de um e disposição de outro. E para findar o que a gente está falando hoje, o que a gente tem que compreender sobre o tempo do fim é que a nossa vida em Deus, ela tem que estar escalonada em um padrão maior do que nós temos vivido. E aí eu não estou cobrando de você, mas eu estou dizendo um bom conselho para você. Eu estou dizendo que é tempo, querido, de nós lermos a palavra, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós vivenciarmos o novo. Por isso eu deixei para dezembro. Para quê? Para nós iniciarmos um janeiro, nós iniciarmos um novo ano, dizendo assim, cara, é a partir de agora que algo vai acontecer na minha vida, é a partir desse tempo que coisas vão ser transformadas. E eu começo a orar nesse momento, porque eu creio que em Porto Xavier há um poder sobre a vida dos irmãos de lá, e coisas tremendas vão começar a acontecer. Há uma célula de crianças que vai preparar essas crianças para o tempo do fim. Algo que as pessoas olhavam e diziam, como pode ter uma célula num lugar onde existem pessoas que são pessoas mais experientes? Pois então, querido, daquele lugar onde as pessoas olham e dizem, não pode acontecer algo, é ali que começa a acontecer um manifestar poderoso da parte de Deus, aqueles que estão escutando o Espírito Santo nesse tempo. E aí você olha uma vila de pescador lá em Santa Catarina, e você diz assim, pode acontecer algo poderoso nesse lugar? Pois então eu te digo, a partir de uma pessoa, coisas tremendas começam a acontecer, e muitas pessoas são tocadas pelo poder de Deus. Por quê? Porque nós deixamos nos tocar, nós deixamos o Espírito Santo começar a mover sobre nós. E aí você olha no fundo de uma vila, chamada Vila Bomba, lá em Santa Rosa, e você diz assim, meu Deus, olha só que legal o trabalhinho que eles têm com crianças. Pois então, querido, esse trabalho cresce de uma forma tal, de uma proporção tal, que influencia pessoas de toda a cidade, e crianças são instruídas pelo reino de Deus para serem pautadas por uma verdade bíblica sobre seus corações, não só como dança, mas como uma adoração verdadeira do Senhor. E aí nós vemos o poder sendo transformado, não só em uma forma que nós olhamos ele, mas ele começa a trabalhar como uma usina, que começa a gerar energia para que hajam luzes, para que hajam a energia, para que as coisas comecem a acontecer. E aí você olha um Santo Ângelo, uma igreja, querido, que tinha acabado praticamente, as pessoas tinham saído, os grandes líderes tinham saído, grandes coisas eles diziam, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Pois então, aquele momento em que nada dava, Deus começou a fazer um grande mover, e é isso que eu acredito para esse tempo. Um tempo em que nós nos consolidamos. Eu quero que essa palavra fique na tua mente. Consolidamos uma vida verdadeira no Senhor, e essa vida gera outras vidas. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. E em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. E ali vai, querido, uma manifestação poderosa do quê? De crer num Cristo verdadeiro. O amor de muitos esfriará, mas o nosso aumentará, para que o nome de Jesus seja tomado, seja colocado no nosso coração em definitivo. Quero orar contigo nesse final de culto. Te prepara, próxima semana vamos esmiuçar mais isso, e o Senhor vai ser conosco. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um e quero te pedir que haja uma expectativa no nosso coração. Como aqueles irmãos lá dos Estados Unidos e lá de Santa Catarina, daquele grupo de oração, falam, Senhor, que haja uma fascinação nossa, que nós venhamos nos fascinar pela beleza do Teu mover, Espírito Santo de Deus, pela beleza de Cristo Jesus, e que sejamos cada dia mais pessoas que estão firmadas na rocha, a saber, Cristo Jesus, e que em nós haja um coração disposto a viver um novo tempo para honrar o nome de Deus
Todo-Poderoso. Senhor, eu abençoo a casa de cada um, eu abençoo esse dezembro, eu abençoo aquilo que vamos fazer, eu abençoo o culto em Porto Xavier amanhã, eu abençoo, Senhor, os cultos em Santa Rosa, eu abençoo, Senhor, o propósito do coração dos meus irmãos para que se alinhem cada vez mais com os teus propósitos, Deus. Nos abençoa em nome de Jesus. Querido, importante estarmos juntos nesse domingo, mas quero te convidar a estar conosco a cada dia de manhã no nosso devocional. Se você não faz parte ainda do nosso grupo do devocional, fala conosco. Quero que você dê, se você ficou até aqui, é importante você dar o joinha, você botar ali da onde você está vendo o nosso canal. Tudo isso é importante, querido. Mas o mais importante é nós permanecermos no Senhor, firmes com Ele. Que a graça do Senhor esteja sobre ti, que o amor do Espírito Santo invada a tua casa e faça diferença nesse tempo, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, amém e amém.